Vamos falar do seguinte a partir de agora. Gostamos. Gostamos demais. Mauro Betti tá com a gente, porque vem o Brasileirão, Thaís. É isso aí. Olha, aliás, deixa eu já falar pro ouvinte aqui do Jornal Gente. Futebol é assunto que todo mundo gosta e a gente vai falar de futebol de um jeito diferente aqui no Jornal Gente, porque esse aqui não é um programa esportivo, mas a gente também gosta de futebol. Então, se você tá acompanhando a gente agora, aqui na Rádio Bandeirantes, manda sua mensagem pelo nosso WhatsApp 11 999 048756 e diz o que é que você está esperando para o seu time agora no Campeonato Brasileiro. Aqueles que foram bem nos estaduais querem repetir o desempenho. Aqueles que não foram tão bem nos estaduais... Tipo quem? Vários. Porque o campeão estadual vai só um. Não é? Os outros todos não vão bem. Pode ir okay? na final. Vem que ali, não tem não, Ronald. Acham que agora há uma segunda chance. Mauro Betting, bom dia, Mauro. Uma felicidade ter você aqui no Jornal Gente desse sábado. Sempre um prazer estar com você, Thaís, com o Ronald. Boa noite para vocês. É muito cedo, gente. É muito cedo. É muito cedo para falar. Quem trabalha com futebol está acostumado a ir dormir de madrugada. Então tem um fuso horário ali um pouquinho diferente, não é não, Mauro? Totalmente. Mas você tocou num ponto sempre muito importante, Thaís, sobre os estaduais, né? Que eu pelo menos adoro ainda. A gente cresceu com essa cultura dos estaduais. Não devem ser banidos do calendário, mas para o calendário funcionar, para o nosso futebol como um todo funcionar, os calendários precisam ser equacionados. Não dá para ocupar 16 datas como eles ocupam agora. Você pode até espichar o ano, digamos, juliano, o calendário de janeiro define em agosto e tal, mas os times de Série A e Série B não podem jogar todas essas partidas. Tem que jogar menos para racionalizar, para não acabar com os estaduais. Então tem que fazer alguma coisa de algum jeito. A gente agradece ao comandante Hamilton que está passando aqui, ao fundo, estão ouvindo barulho aqui do helicóptero e tal, mas até em cima dos estaduais, e para não ser tão muro betting como eu sou, é uma questão de vida e até de sobrevivência, eu fico em cima do muro, porque eu acho que em cima do muro a gente vê os vários lados da questão, e não só como jornalista esportivo, como cidadão. Eu tenho os meus lados muito assumidos mesmo, político, esportivo, que for tal, gostos musicais, gostos de culinária, enfim, cinema tal. Mas eu fico em cima do muro para ver os vários lados da questão. Mas desde o ano passado eu faço exercício cujo grande perdedor sou eu mesmo, por quebrar a cara e queimar a língua. Eu listo todos os meus times, quando vai começar o campeonato, como começa hoje, o brasileiro, eu listo a posição de cada um. Aí eu sou cobrado por elas. Às vezes eu acerto. Confesso que ano passado foi mais torcida do que acerto esportivo, porque deu meu time, o nosso time, né, Ronald? Bicampeão brasileiro. Mas dizem. eu posso falar time a time, mas só para dar esse detalhe, grandes campeões, que fazem grandes campeões, o Cuiabá, que nunca caiu para a Série B, desde que chegou, é um time jovem. O Atlético Goianiense foi muito bem em nível estadual, e o Criciúma, que volta à Série A como campeão, esses três eu acho que dificilmente vão escapar da degola. Mauro, campeões estaduais. Vamos começar falando sobre relevância do Campeonato Brasileiro, não é? Começar hoje, vai até o fim do ano. É um dos maiores torneios do Brasil, mobiliza os times, tem levado multidões aos estádios, tem gerado muita repercussão nas transmissões. Aqui na Rádio Bandeirantes a gente vê a loucura que são as transmissões de futebol. Ou seja, do ponto de vista de produto, é algo muito bem resolvido. Do ponto de vista financeiro e do ponto de vista da comparação com outros grandes campeonatos, como é que você localiza hoje o Campeonato Brasileiro de Futebol? Você colocou outro ponto muito importante, Thaís. Para o nível de um futebol pentacampeão mundial, para o nível do futebol que a gente não ganha desde 2002, mas desde 1930 ninguém ganhou mais. E ainda revelamos talentos como os que já estão lá, tipo Vinícius Júnior e Rodrigo. Estamos revelando, e lamentavelmente, se pudesse ficar mais um pouquinho, né, Ronald, o Hendrick, o Estevam, que não vai ainda porque tem 16, mas quando tiver 18 vai, e outros tantos, o Vitor Roque já está no Barcelona, a gente já revela grandes coisas. E você tocou num ponto que eu tenho falado muito aqui na Rádio Bandeirantes, o público. Temos tido médias de públicos históricas. Se a gente pegar o Brasileirão, começa lá na Taça Brasil de 59, passa pelo Robertão de 67, até chegar a esse formato, digamos, quase unificado do Brasileirão a partir de 71, a gente teve a maior média de público, foi um campeonato de 83, que era bagunça regulamentar. Tanto é que o vice-campeão, aquela oportunidade, o Santos, era um time convidado. Nem era para estar lá, mas esteve. Mas, enfim.
E a gente tem um campeonato mais organizado, com grandes públicos, também porque grandes arenas, mas também porque grandes arenas ou arenas mais confortáveis e seguras. Porque bem vivemos um processo que é uma contramão, para mim, de uma de uma incerta elitização e gentrificação dos nossos estados, que é muito perigosa. A gente viu, por exemplo, um clube que está num momento espetacular como o Palmeiras na quinta-feira, estive lá pela Rádio Bandeirantes no Palmeiras de Liverpool, com um público de menos de 30 mil pessoas. É um público raro para o Palmeiras hoje. E por que eram menos de 30? Porque o ingresso está muito caro. Não é fazer só o ingresso popular ou populista. Você tem condições tecnológicas, condições de engenharia, de logística, de fazer um preço mais popular em determinado momento, parte do estádio, mas não fazer um ingresso que enxota o público. Como uma expressão que espero que caia de vez em desuso, o tal do carro popular. Popular só para o Sultão de Brunei, que tem a coleção de 7 mil carros. Os carros não são com preços populares, mas enfim. Então esse é um processo perigoso. E de fato é um campeonato muito legal. Só que, por conta dessas diatribes e desinteligências entre nossos dirigentes, que agora estão em duas ligas para tentar formar uma, ou seja, a coisa já começa complicada, do futebol forte da Libra, não estou nem dizendo quem está certo ou não, porque cada um tem que pensar o seu. Só que no futebol se pensa muito o seu, não se pensa o outro. É o caso, por exemplo, normalmente da direção do Flamengo, que só pensa no dela. Esse grupo que faz um Flamengo fortíssimo como nunca, uma potência brasileira sul-americana, para não dizer mundial, até pelo tamanho espetacular da torcida rubro-negra, isso é palavra de vários dirigentes e gente competente, gente que não é só ligada a um clube, profissionais do esporte, eles pensam primeiro, ok, normal, no seu, só que não pensam no outro. Esquece que para alguém ganhar no futebol, alguém precisa perder, ou no caso, empatar os dois. Então só pensa no dele, e aí não dá certo, não se consegue fazer um campeonato melhor organizado. Mas há esforços desse grupo, esforços até da própria CBF, ideias pequenas, que não são pequenas, mas que acabam gerando grandes lucros. Agora, por exemplo, merecidamente homenagem para o ídolo vascaíno Roberto Dinamite, morto no ano passado, maior artilheiro da história do Brasileirão com 190 gols, vai ter um prêmio Roberto Dinamite para o artilheiro do campeonato, a premiação vai ser para o time, vai ter a premiação para o número de gols marcados pelo artilheiro do brasileiro, pelo detentor do prêmio Roberto Dinamite. Então são pequenas, grandes atuações que fazem uma liga melhor. Mas nós estamos muito longe do ideal. Mais uma vez, você tocou muito bem no ponto, Thaís. Pelo potencial que a gente tem, é um campeonato legal, mas podia ser bem melhor. Quando o pessoal fala, não adianta querer ter elenco grande sem ter grandes investimentos, e a gente percebe, tem time, por exemplo, como o Internacional, que está na Sul-Americana, e que tem alguns atacantes que foram ambicionados por todos os clubes do Brasil e acabaram indo parar lá, né? Mas está disputando a Sul-Americana. Mas como é que fecha a conta, já que a grana da Sul-Americana é menor que a da Libertadores, né? Precisa encher estádio. Então, ficar nesse meio termo entre ter necessidade de cobrar ingresso caro, mas ter que pagar uma conta, um ajuste que não se fecha, e são poucos os clubes saudáveis do ponto de vista financeiro, né, no Brasil. Tem alguns que estão deixando aí um legado que a gente não sabe o que vai acontecer. Alguns tiveram como resultado de grandes investimentos cair para a segunda divisão e ficar lá um tempo, como é o caso do Cruzeiro. Agora, a gente tem, ô Mauro, a disputa simultânea, e aí eu queria saber de você sobre isso, um ano em que tem a tal da Copa América no meio do Campeonato Brasileiro, com grandes investimentos, com times que vão ter sessão de jogadores que vão para lá. É o caso, por exemplo, as contas que são feitas para o Endrick, quantas partidas tem que descontar o que ele vai ficar em seleção brasileira, e com isso vai abandonar o barco muito mais cedo do que se podia imaginar, mas vai ter, entre outros jogadores. Como é que você está vendo uma temporada de clubes reforçados com grandes investimentos, mas que tem essas intempéries aí no meio, como a disputa da Copa América? Ainda a Copa América, eu vou só dar uma aliviada para a CBF, que a Conmebol não sabe o que fazer, inventa uma Copa América. Ainda vai ter 4 Copa América no mesmo ano. Na coisa está um pouquinho mais organizada, mas até recentemente era isso. Só que, de novo, é um calendário mundial, digamos, ou deveria ser o brasileiro atrelado ao europeu. Aí tem o calendário do continental, no caso, a Copa América, que vai ser nos Estados Unidos. E tem o nosso, né? Só que a gente meio que acha que só nós podemos fazer jogo. E aí fica um jogo sobre jogo. Já melhorou um pouquinho o Ronald e Thaís no ano passado, quando a gente conseguiu pelo menos fazer com que na data FIFA não houvesse jogo, né? Só que isso vai acumulando no calendário, porque literalmente não tem cabimento. E a gente vai ter esse descalabro da Copa América, e sempre lembrando que não são só os atletas brasileiros. Tem outros países, por óbvio, na Copa América,
e cada vez mais, inclusive para isso, ter um limite fomentado para 9 estrangeiros, e quanto a isso eu não tenho nada contra, nos clubes. Então tem clube aí, tipo clube potência como o Flamengo, que vai perder quase que o time inteiro durante a Copa América e a bola rolando durante o Brasileiro, né? Já se tentou alguma coisa em relação ao calendário, ajustar com a Copa do Brasil, e mesmo assim você perde para a Copa do Brasil, que é outro torneio muito importante, que dá bastante dinheiro também aos clubes. Então não tem uma solução. E ninguém parece estar muito afim de solução. E você fica, de novo, e eu quero insistir nessa pergunta que é muito importante, Ronald, em relação à adaptação do nosso calendário europeu. Quase o mundo inteiro se adequa ao calendário europeu. Ou seja, para explicar de uma maneira bem simplista, você para a bola, as férias mesmo regulamentares, só no meio do ano. Aí se pergunta, pô, mas no Brasil, jogar em janeiro é muito quente. Por óbvio, no mais das vezes. Mas em alguns lugares também, ainda mais com o tamanho continental do país, você vai ter calor quase que o ano inteiro e você vai ter muito frio também. E assim, você pode, ajustando o horário, jogar, por exemplo, em janeiro no Rio de Janeiro, sei lá, em Manaus, às 7, 8 da noite, como se faz, por exemplo, no mundo árabe, Catar, Arábia Saudita, enfim, Emirados Árabes, Kuwait. Você consegue adaptar. E não é calores tão proibitivos como você vê, por exemplo, na Europa. Na Europa, por exemplo, na Itália, em agosto, o fenômeno do ferro-agosto, lojas, hotéis são fechados, que não tem como Roma, fica quase que fechado em agosto, que não tem como você respirar o ar. Você pega os Estados Unidos, o maior calor que eu passei na minha vida foi na final de 94, também por isso o jogo foi tão arrastado, lá em Pasadena, do lado de Los Angeles. Então você tem como adaptar o calendário a essa condição e, sobretudo, adaptar o calendário à Europa, porque senão vai acontecer o que acontece desde que o brasileiro é por pontos corridos em 2003. Começa o Brasileirão com um time, esse time não vai acabar a temporada, porque se você tiver muita qualidade ou negócios feitos como o Palmeiras que vendeu o Hendrick e tinha que vender para o Real Madrid, já começa a jogar algumas jogadas e vai o craque do time fenomenal para fora. Então você desmonta o time durante o campeonato. É outra necessidade muito complicada e sobra, claro, na conta dos treinadores que, na média das grandes ligas do mundo, e o Brasileirão é uma das melhores e maiores e mais equilibradas também por essa bagunça, acaba tendo essa realidade. O técnico do Brasil é o técnico que menos tempo fica entre as grandes ligas do mundo. Ele fica, em média, 3 meses no cargo. É muito pouco. Não dá para você fazer um trabalho longevo. E quando faz, dá diferença. É o Palmeiras que está com o Abel desde novembro de 2020, mega campeão, e também está esse período porque ele é campeão. E também, no mesmo lado, o Vojvoda do Fortaleza, que chegou ao Ceará em maio de 2021, faz um trabalho fantástico, que também é grande e é ótimo, porque ele continua, porque o clube lhe dá essa condição ao Fortaleza e porque ele também não aceita as propostas que recebe. Então, assim, enquanto a gente não adequar esse calendário, e a Copa América vem, no caso, para atrapalhar o que já é atrapalhado, a gente vai continuar com essa sangria desatada. Olha, já a gente está falando com o Mauro Betting, comentarista esportivo aqui da Rádio Bandeirantes, dispensa apresentações, é claro, sobre a abertura do Campeonato Brasileiro hoje. E já os ouvintes vão falar aqui com o Mauro também sobre a expectativa de cada um com o time agora cada um no com a sua, não é? Mas antes disso, eu queria te ouvir, Mauro, sobre uma outra questão ligada à gestão do futebol, que vai de alguma forma uma novidade no Brasil, que é o chamado clube empresa, não é? Essa possibilidade foi aberta com uma mudança legislativa. Alguns times embarcaram nesse caminho. O que você acha? O que deu certo? O que não deu? Em que pé que a gente está hoje nessa questão? Muito importante também, Thaís. A gente tem isso desde a Lei Pelé de 98, e como bem brasileiro, e a própria lei faz dessa faculdade, digamos, a cada clube, e eu acho que é ótima, cada um tem o seu modelo. Você pega, por exemplo, os três últimos campeões nacionais, né? Porque de 19 é o Flamengo, aí é BI 20, o Galo ganha 21, o Palmeiras 22 e 23. Esses três que me parecem os três maiores favoritos de novo agora em 24, cada um tem o seu modelo. O Flamengo começou a arrumar uma casa quase que devastada a partir de 2013 com a gestão Bandeira de Melo, vem o Landim desde 2019, uma gestão de austeridade financeira, de gente de mercado, de vários tipos de mercado, e fez esse colosso que deveria ter sido sempre com tamanho de torcida, de ibope, de mídia, de engajamento, de algoritmos, de tudo que é o Flamengo, da maior torcida do Brasil, e faz um trabalho bárbaro nesse sentido. O Palmeiras também estava numa situação falimentar, como estava o Flamengo em 13, elege o Paulo Nobre, aí ele com dinheiro da fortuna pessoal injeta mais de 150 milhões de reais no Palmeiras, faz um trabalho bárbaro de reconstrução, vem a Crefisa, por parte do casal dono dela, a partir de 2015, injeta dinheiro num clube e num elenco melhor. Depois a Leila vira presidente já há 2 anos, teve uma gestão muito austera do Maurício Gagliotti, mas com dinheiro da Crefisa,
Enfim, aí tem as diatribes até pessoais, políticas entre essas pessoas, mas o Palmeiras, num outro tipo de modelo, consegue fazer o que tem feito brilhantemente. E tem o caso do Galo, com os 4 R's, os mecenas, digamos assim, que aportam muito dinheiro no clube, aumentam muito a dívida, mas constroem um belíssimo novo estádio, a Arena MRV, como o Palmeiras também aproveitou-se do que a W Torre fez com o Palmeiras ao lançar há 10 anos o Allianz Parque. O Flamengo já estuda até com uma venda de 25% do futebol da sua SAF, Sociedade Anônima do Futebol, para a construção de uma nova arena no Rio de Janeiro para o Flamengo, para essa torcida imensa. Enfim, cada um com seu exemplo vai fazendo. E tem outros exemplos que vão dando certo. O próprio Atlético Paranaense, e exatamente agora no ano do seu centenário, lá no final dos anos 90, fez o CT do Caju, que é um centro de treinamento maravilhoso. Hoje Liga Arena, mas a nova arena desde o final do século passado, já com 2 obras. É também outro exemplo muito ousado, arejado de administração. Você pega o Botafogo com a SAF, apesar de, vamos tentar esquecer do inesquecível John Texel, mas que injeta dinheiro, como o Ronaldo Fenômeno injeta dinheiro no Cruzeiro, como a Fortaleza, depois de virar a chave no centenário e fazer coisas históricas, agora vira uma SAF, o Bahia, que é do grupo do Manchester City, também tem a dele, Coritiba é um outro grupo que nem está na Série A, mas enfim, cada um está buscando o seu jeito, e não tem saída. Ou você vira SAF, cada um do seu jeito, e cada um do seu jeito mesmo, né, do seu tamanho. O próprio Vasco, um grupo 777, que você pode discutir, mas ajudou um clube numa situação terrível, nos piores anos da história do Vasco da Gama. Ou você faz isso, ou você não faz. O Flamengo pode fazer até para construir o estádio, mas mantendo o seu jeito. E tem um clube da segunda maior torcida do Brasil, do centro mais rico, com mais dinheiro, com mais investimento, que é o Corinthians, que tem ainda dívidas impagáveis de estádio de Itaquera, da Neoquímica Arena, de outros erros ou coisas que deram errado nas últimas gestões, e que precisa rolar ou tentar pagar essa dívida com uma dívida que é meio que impagável. E que precisa virar a SAF para ontem, mas ao mesmo tempo, não é quando vira a SAF que vira tudo bem, é o caso, por exemplo, do Vasco e do Botafogo mais ou menos, e de outros exemplos também. O Cruzeiro que está numa situação ainda difícil, o Cruzeiro vai, pelo visto, só de novo brigar para não cair nesse brasileiro, ou você vira pó. Não vou dizer que vai acabar, mas você não vai ter a pujança que você já teve. E aí tem outro exemplo também, claro, do Red Bull Bragantino, que pegou tudo que havia sido campeão paulista em 90, vice-brasileiro que é 91, veio com todo o aporte e esquema bastante agressivo do grupo Red Bull para fazer uma potência que de fato que é o Red Bull Bragantino. Então tem vários modos, Thaís e Ronald, de fazer futebol hoje. Mas não tem outro jeito sem ser profissionalismo. Porque muitas vezes a gente viu na história dirigentes que são excepcionais em outras áreas de atividade, mas são mais torcedores como presidentes. Resultado, acabam pagando o que não deve, fazem coisas na vida do clube que não fazem no seu CPF e do jeito que fica, a coisa não vai. Você sabe que um campeonato brasileiro tem uma coisa muito peculiar, né? Muito clube já começa em crise, né? O campeonato nem começou, mas já tá em crise. A torcida do Inter tá pé da vida com o que aconteceu no empate no meio da semana, de ter perdido mais um campeonato gaúcho. Eu tive também recentemente em Salvador, peguei lá um transporte por aplicativo com o torcedor do Bahia, ia ter um jogo contra o Vitória da Copa do Nordeste naquele mesmo dia. E ele falou, não, estamos muito desconfiados. Eu falei, mas amigo, é o melhor momento desde o Bobô que o Bahia até tem de protagonismo, e o torcedor de São Paulo que saiu bravo do jogo, na vitória agora de 2-0? Mas teve todos os momentos que a torcida ficou louca, porque o time não desempenhava. Tem o torcedor do Cruzeiro, como o Mauro falou, do Botafogo. Imagina o torcedor do Botafogo esse ano. Como é que começa o Campeonato Brasileiro? Depois já um início de Libertadores trágico, né? Depois tem que ter disputado pré-Libertadores. Tem um monte de crise já instalada. Mas o torcedor sempre acredita. E ele está com a gente aqui na Rádio Bandeirantes e participa mandando mensagem. Vamos ouvir alguns aqui, o que eles têm a dizer. Bom dia, amigos aí da Bandeirante e todos os ouvintes. Aqui é Vital da cidade de Pinheiro. Eu espero que o meu Vasco outra vez não fique lutando para não ser rebaixado, e sim consiga uma posição entre os 4 melhores do Brasileirão. Vital da cidade de Pinheiro. Ô Mauro, Vasco é um exemplo claro de que virar SAF pura e simplesmente não resolve problema, né? Perfeito, Ronald. Assim, vem um grupo de fora, os 777 Partners, para ficar mais fácil do que 777 Partners. Aí tem torcida, não é 777, é 171, também não chega a ser tanto. Mas, de novo, gente, em qualquer campo de atividade, o dinheiro traz facilidades, né? Felicidades não, e no futebol não é banco imobiliário, não. Você gasta mais, você ganha. Tem até um estudo muito sério sobre isso na Europa, não foi feito no Brasil,
os clubes que mais investiram, o desempenho deles naquela temporada ou na subsequente na Champions. Isso desde quando começa a Champions League, a Copa dos Campeões da Europa, lá em 56, era uma outra realidade, não só no futebol, na vida. Só 3 anos o clube que mais investiu foi o campeão da Champions. E sendo que algumas lógicas acontecem, por exemplo, com o Tetra Deca, um clube 14 vezes campeão da Europa, como o Real Madrid. Então não é assim. No Brasil também não é assim. Né? E ainda bem que não é, porque você fica com esse gosto, esse prazer que dá o futebol, esse inusitado. Mas não pode você investir que investe. Por exemplo, na pergunta do nosso ouvinte Vital, o Vasco e só lutar para não cair como foi no passado, não chegar a uma final do Carioca como foi agora, e acho que não chega tão longe não, tá? Eu acho que tipo 12º lugar é o lugar do Vasco do Ramon Dias. Porque tem investimento, mas não rola, você não tem um baita time então, e tem outros melhores. E de novo, também não é que você traz uma sacola, uma mala, um container de dinheiro que dá jogo, até porque tem outras equipes, né? E eu pego de novo o exemplo do próprio Fortaleza, que acho que esse ano não vai fazer um campeonato tão bom como os últimos. Fortaleza foi arrumando a casa, saiu da C para B, para A, se manteve, se mantém, chega como ano passado uma final de Copa Sul-Americana, ganha os títulos estaduais, ganha a Copa do Nordeste, ganha o respeito de todo mundo, um trabalho fantástico do seu então presidente, agora presidente da SAF, que é o Marcelo Paes, a manutenção do Vojvoda desde 21, porque o Vojvoda quer, porque muitos clubes já o fizeram, e assim, é uma coisa que eu diria que é inusitado. O próprio Palmeiras com o Abel nem era a terceira opção do Palmeiras. E deu um casamento absurdo. O Abel é muito mais Palmeiras do que eu, falando nem competência, ele é muito mais Palmeiras do que eu. Então dá muito certo. Agora, o Vasco, de fato, era para estar melhor, mas não acho que vai estar tão melhor esse ano. Não acho que vai lutar só para não cair. Mas não chega para mim hoje o Vasco nem na primeira página da tabela, ou seja, as 10 primeiras posições do Brasileirão. Mais ouvintes, vamos colar alguns aqui. Bom dia, amigos da Rádio Bandeirantes, Rodrigo de Santos. Olha o que eu espero do meu time. Por favor, que não me decepcione mais uma vez. Qual é? Vamos, Tricolor! Vamos, São Paulo! Quem mais? Bom dia, amigos da Bandeirantes. Aqui é a Cássio de Aracaju, Sergipe. Aqui a expectativa é para a conclusão, a final do campeonato sergipano, entre Sergipe e Confiança. E no mais, aguardando o campeonato brasileiro, para torcer pelo meu Flamengo. É a maneira de falar. Bom dia. Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Acompanhando o programa aqui, vou participar, hein? O que eu espero para o Campeonato Brasileiro deste ano é que tenha algum time, né, na verdade, que consiga competir com o meu Verdão. Tá difícil, viu? Eu tô cansado de ver título do Verdão. Quem sabe, né, agora tenha um time aí que consiga, pelo menos, fazer frente ao meu Verdão. Beleza? Um abraço, fiquem... Larga a mão, rapaz. Que discurso é esse? Quem tá falando aqui é o Washington, da Vila Formosa, Zona Leste, São Paulo. O que mandou o Washington. O Marcos, de Ribeirão Preto. Corinthians campeão brasileiro 2024, não tem pra ninguém. Pronto. Acabou de colocar Concordo. aqui. Não é isso? É isso. É isso. São vários anseios, viu, Mauro? Querer a gente quer, né, Ronald? Né, Thaís? Mas, É lógico. Eu acho que o palpite seco, Flamengo, porque fez um 23 horroroso pelo nível de investimento e expectativa, e porque desde o final do ano passado traz um dos mais, se não mais competentes treinador brasileiro ou no Brasil, que é o Tite, que sabe ajustar o que o Flamengo estava desajustado, destrambelhado ano passado com o sistema defensivo, e tem muita qualidade. O elenco é o melhor da América do Sul, o que não significa dizer que vai ser campeão de tudo. Mas tem bola para ganhar Libertadores de novo, Brasileiro de novo, e também porque, falando do Palmeiras também, que é outro grande favorito, Palmeiras fez algo, acabou de fazer ao ser tripaulista, que com ele Palestra Itália não acontecia desde o Palestra em 34, mas aconteceu só uma vez no futebol brasileiro, que é um bicampeão nacional e bicampeão estadual, virar tri-estadual. Justamente Flamengo de 19 a 21, bi-brasileiro em 19 com o Abel e 20 com o Rogério Ceni, e tri-estadual, tri-carioca de 19 a 21. Conseguiu o Palmeiras do Abel, bicampeão brasileiro em 22 e 23, e tri-paulista agora, tri-estadual de 22 a 24. Se já é difícil ser campeão, em qualquer campeonato, em qualquer torneio, em qualquer esporte, bi é mais difícil. Tri, a gente teve na história o São Paulo, de 2006 a 2008, e na época da Taça Brasil, que era um outro momento e outro tipo de competição, o Santos de 61 a 65 não só foi tri, por óbvio, foi pentacampeão da Taça Brasil. Então é muito difícil. E ainda mais com o nível de competição que você tem o Flamengo, que você tem o Atlético Mineiro que vem forte, ainda mais com a troca de comando,
O Fluminense, campeão da Copa Libertadores do ano passado, manteve a base, uma base envelhecida, mas muito boa. Gosto muito do Diniz, acho que o Fluminense está nessa briga. E eu diria o meu voto aqui mais alternativo, eu entendo o Internacional, que não ganha um brasileiro desde o Tri invicto lá em 79. Tem, como destacou o Ronald, um elenco muito bom. Não é possível que esteja jogando tão mal. Acho que o Inter vai se recuperar. Vejo o Atlético, sobretudo nas mãos do Cuca, com possibilidades. E falei pouco do São Paulo, mas tem que falar. É o atual campeão da Copa do Brasil, venceu o Palmeiras de novo na Supercopa do Brasil, mas fez um paulista decepcionante. A cada jogo, a cada gol, você não sabe se o treinador atual fica ou vai, que é no caso o Carpini, mas eu vejo o São Paulo com potencial, mas não tanto. Como o próprio Botafogo, que eu não via nada no passado e fez um turno brilhante, aí sublimou, não foi sublime. Dá para dizer que o Botafogo ano passado fez um primeiro turno sublime e aí sublimou no retorno, ou seja, passou de estado sólido para o gasoso sem passar pelo líquido. Derreteu, digamos assim, no ano passado e ficou numa posição ruim, mas melhor que a encomenda. E acho que a encomenda do Botafogo, até para esse trauma psicológico da temporada passada, é para ficar tipo em oitavo. E aquela grande incógnita, Ronald e Thaís, que é o Grêmio. Onde vai o Grêmio? Eu nunca sei. Mas acho que se chegasse lá em nono, e só para não ficar tão em cima do muro bet, já não estando, o Corinthians, para mim, vai fazer um campeonato melhor do que o brasileiro do ano passado, melhor do que o péssimo Paulista. Não quer dizer muita coisa, né, Mauro? Exatamente. Para Corinthians é pouco. Mas para o jeito que está 10º lugar, para Corinthians, eu acho que está bom demais. Tá? Ó, a sempre carinhosa conosco, Cláudia Rosana mandou mensagem. Bom dia, Thaís. Bom dia, Ronald. Eu sou corintiana e eu espero que o Corinthians fique entre os 6. Ô, Thaís, por que você não manda esses palmeirenses tudo embora, hein? Eu queria um Brasil sem palmeirense. Um beijo, Cláudia Rosana, São Bernardo do Campo. O legal é que a Cláudia Rosana, ela representa muita gente, ô, Cláudia, se eu fosse seguir essa orientação, eu já teria 2 aqui nesse momento. Vai apresentar sozinha. Não é? Aqui. É, isso mesmo. Cláudia, o Corinthians, o espírito da democracia corintiana, o Corinthians da diversidade. De novo, para alguém ganhar, não precisa perder. Então, mantenha os palmeirenses no país. Eu não vou manter todo mundo, né? Todo mundo junto, pô. Mas eu me sinto feliz pelo comentário dela. Olha, deixa eu aproveitar aqui, já que a gente está falando sobre a abertura do Campeonato Brasileiro, lembrar que a partir de hoje a equipe esportiva da Rádio Bandeirantes mergulha numa cobertura daquelas que, ó, muita escala, muito jogo, muita transmissão. E esse ano, Ronald, ainda com um ingrediente a mais, que são os jogos do Santos na Série B. Verdade. Então vai ter semana aqui na Rádio Bandeirantes que a gente vai ter jogo de segunda a domingo. É muito trabalho, mas a gente quer levar tudo para você, ouvinte da Rádio Bandeirantes. Então, só para você se preparar, a partir de hoje, a abertura do Campeonato Brasileiro. Já 1h da tarde, o Fernandinho Fernandes com o Mundo dos Esportes no Esquenta. Depois, o Felipe Melo com o Concentração. E nós abrimos as nossas transmissões com o Fluminense e Bragantino, às 9h, com São Paulo e Fortaleza, às 9h da noite, na transmissão do Rogério Assis. E amanhã, domingão, o nosso futebol começa às 9h da manhã, com o Domingo Esportivo Bandeirantes, apresentado pelo Eduardo Castro, e muita história de futebol. Depois tem o Concentração com Alexandre Pretzel e o João Paulo Capelanes, e um monte de bola rolando amanhã. Por exemplo, Corinthians, que na Arena recebe o Atlético Mineiro, transmissão do Ulisses Costa, e depois, coladinho, Vitória e Palmeiras, com o Rogério Assis e o Mauro Betting comentando esse jogo. Vocês vão ralar a partir de agora, hein, Mauro? A partir de sempre, né? Mas você destacou bem, até importante falar, né? Série B, eu gosto muito, já fiz muito jogo de Série B e algumas vezes fui como torcedor e aí eu não queria, né, Ronald? A gente, de jeito nenhum. Série B em 2003 e em 2013, e já antigamente, Taça de Prata em 81 e 82 também eu não queria, mas fazia parte, tal, aí só como torcedor. Mas tem o Santos, né? E tem o Santos, para mim, esse é meio cravo seco e sem medo de errar. O Santos vai voltar campeão da Série B. Por tudo aquilo que fez muito bem no Paulista, por aquilo que está fazendo bem o Carille, o próprio presidente Marcelo Teixeira, esse elenco. O Santos, dos times que caiu de modo horroroso e merecido ano passado, é um dos que mais rapidamente deram a volta por cima. Assim. E volta por cima sólida. Esse time é time para ganhar a Série B, sim. E, digamos, se o Santos estivesse com esse elenco, com esse espírito agora na Série A, teria chance de lutar para estar na primeira página da tabela e
até com chance até maior, tipo de lutar por um lugar de Libertadores. Não para ser campeão brasileiro, o Santos, mas com esse atual momento, com essa camisa pesadíssima e poderosa, podia fazer um brasileiro que ele não fez, evidentemente, no ano passado, quando merecidamente o Santos caiu, e caiu de uma maneira que eu achava que até a última rodada ia se salvar. E aí, do jeito que deu lá contra o Fortaleza, caiu. O Santos ganha, e a gente vai ganhar muita coisa, como sempre na Rádio Bandeirantes, é sempre uma emoção voltar a fazer mais um Campeonato Brasileiro, como eu já fiz ao voltar no passado, e é sempre muito emocionante. Como eu disse, sou filho do Paulistão, adoro o estadual, mas o brasileiro nos últimos anos não tem como negar que é muito legal, mesmo a Série B tem jogos muito legais, e a gente estará acompanhando, sobretudo, o Santos Futebol Clube nessa campanha. Para realmente não ficar em cima do muro, para mim o Santos ganha a Série B, e não que eu queira, por óbvio, mas eu acho que o Flamengo ganha a Série A, o Flamengo volta a ser campeão brasileiro. Mauro Betting conosco, valeu Mauro, um abraço, bom fim de semana para você. Sempre um privilégio estar com você, Ronald, com a Thaís e com o amigo da Rádio Bandeirantes, ainda mais aí no mal do pessoal, no gente, é sempre uma grande emoção. E aliás, Ronald, deixa eu aproveitar aqui, já que hoje a gente abre as transmissões do Campeonato Brasileiro, agradecer a parceria daqueles que estão conosco e apostam no futebol da Rádio Bandeirantes, Estrela Bet, Tigre, Nakata, Steel, Souza Lima, Star Plus, Tenda, Sil Fios e Cabos, Paraflu e Braspress estarão conosco nessa abertura do Campeonato Brasileiro. Transmissão pelo dial da Rádio Bandeirantes, transmissão pelas nossas redes, pelo YouTube, pelo Facebook, pelo site da Rádio Bandeirantes, pelo Bandplay, tudo à sua disposição e nas redes sociais também, todos os detalhes de cada jogo, não tem um gol que não esteja nas nossas redes sociais para você curtir e mandar pro seu amigo depois.